Olá, senhores. Sejam todos bem-vindos. Esse é o programa Saber Direito. Meu nome é Marcelo Comete, sou professor de Direito Empresarial do Complexo Jurídico Damásio de Jesus e nós estamos aqui hoje na nossa quarta aula para tratarmos sobre os aspectos polêmicos que envolvem aí as sociedades limitadas. Essa semana foi dedicada ao estudo dos principais aspectos do direito societário dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E hoje nós iremos abordar especificamente esse tipo societário tão usual, tão comum, presente aí em grande parte das sociedades empresárias e simples que existem no nosso ordenamento jurídico. É a chamada sociedade limitada. Bem, a sociedade limitada é um tipo societário que está disciplinada no Código Civil Brasileiro, artigos 1052 a 1087 do Código Civil. Então, a disciplina jurídica da sociedade limitada está no Código Civil, artigos 1052 a 1087. Existem alguns assuntos, alguns aspectos polêmicos que merecem um destaque. E o primeiro aspecto diz respeito à questão da chamada regência supletiva. Bem, como eu disse a vocês, no Código Civil Brasileiro, nós temos certas regras que vão disciplinar especificamente esse tipo societário. Então, questões relacionadas ao capital da sociedade limitada, questões relacionadas à cessão de cotas, à administração, às deliberações sociais, todas essas questões encontram disciplina dentro do Código Civil nos citados artigos 1052 a 1087. No entanto, a grande questão que surge é, quando não existir uma regra específica que discipline a matéria, quando a sociedade limitada se deparar com um assunto que não encontre uma disciplina específica no Código Civil, como se dará a regência supletiva desse tipo societário? Por exemplo, se vocês pegarem do artigo 1052 ao artigo 1087, vocês não encontrarão nenhum artigo que trate sobre distribuição de dividendos. Então, a primeira questão que pode surgir é, como é que eu faço para proceder à distribuição de dividendos em uma sociedade limitada? Distribuição de dividendos nada mais é do que a distribuição de parte dos lucros auferidos pela sociedade aos seus sócios. Outro assunto. Responsabilidade dos administradores. Vejam, até que ponto um ato praticado por um administrador com excesso de poderes ou contrariando o objeto da sociedade vai vincular a limitada. Imaginem, por exemplo, que eu tenha lá constituído uma sociedade empresária limitada e haja no contrato da sociedade uma cláusula que estabeleça que obrigações que excedam a 20 mil reais dependerão obrigatoriamente de prévia deliberação dos sócios. Mas, sem se atentar a esta limitação de poderes, o diretor da sociedade procura um banco e celebra com o banco um contrato no valor de 1,5 milhão de reais, sem a prévia autorização dos sócios. Pergunto aos senhores, este ato praticado pelo administrador da sociedade limitada, com excesso de poderes, na medida em que o contrato estabelecia que a assunção de obrigações que excedessem a 20 mil reais dependeriam de prévia aprovação dos sócios, e esse diretor celebrou um contrato de empréstimo no valor de 1,5 milhão, em nome da sociedade, sem obter a prévia aprovação dos sócios. Ora, este ato, praticado com excesso de poderes, vincula ou não vincula a sociedade limitada? Percebam. Acabei de passar para os senhores 2 exemplos que não encontram a sua disciplina nas regras específicas previstas no Código Civil para sociedades limitadas. Não há nenhuma norma dentro do capítulo próprio de sociedade limitada que vá disciplinar essas questões. Pois bem, diante dessas questões, eu pergunto aos senhores, como se dará a regência supletiva desta sociedade limitada? Quais serão as regras que irão reger supletivamente esse tipo societário, na medida em que não há uma norma específica para disciplinar o assunto? A resposta a esta questão está no artigo 1053 do Código Civil. As sociedades limitadas, na omissão de uma regra específica, serão regidas pelas normas da sociedade simples.
A regência supletiva, portanto, de uma limitada, se dará pelas regras da sociedade simples. Agora, se o contrato da sociedade estabelecer como fonte de regência supletiva a lei das sociedades anônimas, será essa a fonte de regência supletiva. Então vejam, a regra é que uma limitada seja regida supletivamente pelas normas da sociedade simples, mas o contrato social poderá eleger como fonte de regência supletiva a lei das sociedades anônimas. E tem diferença, professor? Faz diferença ser regida supletivamente pelas normas da sociedade simples ou ser regida supletivamente pelas regras que disciplinam as sociedades anônimas? Faz. Vejam só, nesses dois exemplos que eu acabei de dar aos senhores. O primeiro exemplo, distribuição de dividendos. Ora, se a sociedade limitada é regida supletivamente pelas regras da sociedade simples, na hipótese de distribuição de dividendos, será admitida a distribuição desproporcional entre os sócios da limitada. Por quê? Porque existe uma regra específica que disciplina a distribuição de dividendos na sociedade simples. E esta regra autoriza a distribuição desproporcional dos lucros auferidos pela sociedade simples. Portanto, se a limitada for regida supletivamente pelas regras da sociedade simples, esta norma será aplicada. Agora, se a limitada é regida supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas, pela Lei 6404 de 76, nesta hipótese da distribuição de dividendos, eu terei necessariamente que seguir as regras estabelecidas na Lei das Sociedades Anônimas. Essas regras estabelecem desde a constituição de reservas, como por exemplo a reserva legal, que é obrigatória, não podendo então os sócios deliberarem pela distribuição de todos os lucros, pois é obrigatório a retenção de uma parte dentro da sociedade, até a obrigatoriedade do pagamento de um percentual mínimo desses lucros a título de dividendo mínimo obrigatório. Então, se a sociedade limitada for regida supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas, a sociedade passará a ser obrigada a pagar dividendos mínimos obrigatórios aos seus sócios. Bem, e quanto à segunda questão, também de extrema importância? Um administrador que pratica um ato com excesso de poderes, será que este ato vai vincular a sociedade? Depende. Se a regência supletiva se der pelas normas da sociedade simples, este ato praticado com excesso de poderes ou contrariando o objeto da sociedade, não vincula a sociedade limitada. Por quê? Porque na sociedade simples vigora a chamada teoria ultra vires. Então, senhores, sempre que eu estiver diante de uma sociedade simples ou estiver diante de uma sociedade limitada, regida supletivamente pelas regras da sociedade simples, vigorará para essa sociedade a teoria ultra vires, segundo a qual os atos praticados pelos administradores que venham a exceder aos seus poderes ou contrariem o objeto da sociedade não vincularão a sociedade. Portanto, aquele administrador que celebrou um contrato de empréstimo com um banco no valor de R$ 1,5 milhão, excedendo aos seus poderes, na medida em que para celebrar esse contrato seria necessária a prévia aprovação dos sócios, pois bem, este contrato, ainda que celebrado com um banco, ainda que o banco esteja de boa fé, não vinculará a sociedade. Por quê? Porque caberia ao banco, de acordo com a teoria ultra vires, tomar as providências, tomar o cuidado necessário ao celebrar este contrato de empréstimo, verificando a existência de eventuais limitações aos poderes de contratar desse administrador. Como o banco não se atentou a esta restrição contratual e emprestou o dinheiro para a sociedade, através de um ato praticado pelo administrador com excesso de poderes, esse ato não vinculará a pessoa jurídica, cabendo ao banco tão somente demandar contra o administrador. Agora, se a sociedade limitada for regida supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas, a decisão, a resposta a esta questão é completamente distinta. Por quê? Porque na Lei das Sociedades Anônimas não vigora a teoria ultra vires. Na Lei das Sociedades Anônimas vigora a teoria
da aparência, segundo a qual aquele administrador legitimamente eleito tem todos os poderes para gerir a sociedade. E eventuais limitações a esses poderes poderão ser opostos a ele? Poderão, mas somente entre ele e a sociedade. A sociedade jamais poderá se opor a terceiro de boa-fé com quem tenha contratado, alegando que o seu administrador agiu com excesso de poderes. Se aquele administrador foi eleito de forma eficaz pelos atos deliberativos adequados, ele, administrador devidamente eleito, tem os poderes necessários para praticar os atos de gestão. E eventuais limitações a esses poderes não podem ser opostos a terceiros que venham a contratar com a sociedade, para que a sociedade não se vincule aos atos assumidos. Essa é a chamada teoria da aparência. Diante disso, eu pergunto a vocês, qual dessas teorias, aparentemente, apresenta um maior sentido para vocês? Por exemplo, nosso colega, o Cláudio, nosso colega Cláudio. Cláudio, me diga, qual das teorias você acha que é mais correta, é mais adequada dentro do nosso ordenamento jurídico? Seria a teoria ultra vires, segundo qual a sociedade não se vincula a atos praticados pelo administrador que venham a contrariar o seu objeto ou a exceder poderes? Ou a teoria da aparência, onde, independentemente de limitações existentes no estatuto da companhia, ou ainda que o administrador pratique atos contrariando o objeto da companhia, essas alegações não poderão ser opostas pela sociedade anônima para que ela não se vincule ao terceiro com quem o administrador, em nome da sociedade, contratou. Que seja a teoria da aparência. Teoria da aparência é mais adequada. Acredito que sim. Eu concordo. Não só eu concordo, como é um posicionamento generalizado dos doutrinadores no Brasil, no sentido de que a teoria ultra vires, na verdade, representa um certo retrocesso dentro do nosso ordenamento jurídico. Na medida em que, muito embora, num primeiro momento, os senhores possam pensar, mas poxa, se o contrato estabelece que obrigações que excedam a R$20 mil dependem necessariamente de prévia aprovação dos sócios, e o administrador vai e celebra um contrato com o banco, excedendo aos seus poderes, nada mais justo que a sociedade não se vincule a este ato praticado? Bem, não é tão simples assim. Senhores, na verdade, quem elegeu aquele administrador, quem escolheu aquele administrador, foram sócios da sociedade. Ou seja, foi a sociedade através de um de seus órgãos, que é a Assembleia de Sócios. Esse administrador, ao praticar um ato com excesso de poderes, ele está praticando este ato em nome da sociedade. Portanto, nada mais correto, nada mais justo que ela se vincule a este ato, ainda que com excesso de poderes, porque senão, imaginem a insegurança jurídica que uma situação desta poderia causar. Imaginem, por exemplo, que o administrador de um determinado curso preparatório na área jurídica se dirija a uma loja de materiais de construção para comprar 40 chuveiros. Bem, pergunto à minha colega, qual é o seu nome? Gláucia. Se você fosse a gerente da loja de materiais de construção e soubesse que aquela sociedade é uma sociedade simples, ou é uma sociedade, ainda que empresária limitada, mas regida supletivamente pelas regras da sociedade simples, você autorizaria a venda dos 40 chuveiros para aquela sociedade que presta cursos jurídicos? Não. Não. Ótimo. Mas vejam, por que não? Por causa da teoria ultra vires, né? Teoria ultra vires. Chuveiro não tem nada a ver com curso jurídico, né? Sim. Mas vejam, e se aquele curso está montando, um vestiário para os seus alunos, ou se aquele curso, que agora está muito na moda, tem uma academia para os seus alunos, e, ao montar a academia, precisa da estrutura dos chuveiros. Então ela não conseguiria adquirir os chuveiros elétricos? Seria temerária essa situação. Então percebam como a teoria ultra vires, por quê? Porque num primeiro momento, se o objeto do curso é prestar serviços de ensino, não tem nada a ver a aquisição de chuveiro. Terceiro que vem a contratar com uma sociedade regida supletivamente pelas regras da sociedade simples, se vê o administrador querendo comprar 40 chuveiros para um curso jurídico, com certeza não vai vender os 40 chuveiros. Mas e se esse administrador está querendo justamente praticar um ato no intuito de implementar
uma decisão dos próprios sócios, que foi reformar o vestiário do curso ou montar uma academia com chuveiros dentro do curso preparatório. Afinal, muitas vezes os alunos passam lá, né, o dia inteiro estudando, nada mais certo que eles tenham aí um momento para poder descansar um pouco. Vejam, isso iria gerar um problema muito grave, um problema muito sério para a sociedade. Portanto, a teoria da aparência, como bem colocou o nosso colega, é a teoria mais adequada. Por quê? Porque se eventualmente o administrador praticar um ato que exceda aos seus poderes, caberá à sociedade, mediante uma ação de responsabilidade civil em face desse administrador, pleitear o ressarcimento dos danos por ela suportados. Mas não será adequado transferir esta responsabilidade, este risco, este ônus, para o terceiro com quem ela contrata. Certo? Tudo bem? Bem, senhores, essa é a primeira questão, né, que eu separei para vocês, como sendo uma questão polêmica envolvendo a sociedade limitada. É a regência supletiva deste tipo societário. Agora, existe uma segunda questão também importante, que é a chamada cessão de cotas e direito de preferência. Bem, existem duas formas de uma pessoa se tornar sócia de uma sociedade limitada. A primeira forma é subscrevendo o seu capital. A segunda forma é adquirindo as cotas de quem já seja sócio. Professor, existe diferença entre aquisição de cotas e subscrição de capital? Sim. Imagine, por exemplo, que eu e a Keila resolvamos constituir uma sociedade empresária limitada, que tenha por objeto aí fabricar doces. A Pirulitos, Bate-Bate, Indústria de Doces Limitada. Pronto, está constituída. Elaboramos o contrato, estabelecemos lá no contrato social o nome da sociedade, o seu objeto, vamos fixar o local da sede da nossa sociedade e também o valor do capital social. O que é capital social, senhores? Quando vocês pegam o contrato de uma sociedade limitada e vem lá, o capital da sociedade é de R$1.000, representado por 1.000 cotas no valor nominal de R$1 cada uma, assim distribuídas entre os seus sócios. O que significa ser o capital daquela sociedade R$1.000? Será que capital social guarda necessariamente uma relação com o patrimônio da sociedade? Afinal, muitas vezes, nós, no nosso dia a dia, nos deparamos com sociedades com um patrimônio gigante, mas com um capital social pequenininho. É possível? É viável, senhores? Capital social e patrimônio representam a mesma coisa? Não. O patrimônio representa o conjunto de bens, direitos e obrigações que integram uma sociedade, por exemplo. Pode ser também uma pessoa física, mas no nosso caso aqui estamos analisando a sociedade. Já capital social representa o quê? O montante total de recursos a que os sócios se obrigaram a transferir do seu patrimônio para o patrimônio da sociedade. Então, Keila, constituímos uma sociedade para fabricar doces. Fixamos o capital dessa sociedade em R$1 milhão. O que significa ser o capital dessa sociedade R$1 milhão? Significa que o montante total de recursos que será transferido do meu e do seu patrimônio para a formação do patrimônio da sociedade é R$1 milhão. Só isso. Certo? Fixado o capital, é indispensável agora que saibamos com quanto cada um de nós irá contribuir para a sua formação. E eu pergunto, Keila, você contribuirá com quanto para a formação deste capital de R$1 milhão? A Keila acabou de dizer que vai contribuir com R$500 mil. Isso que é escolher bem sócio, não é verdade? Keila é uma sócia com dinheiro. Ótimo. Keila, você vai contribuir com 500 mil. Agora, eu pergunto a você, como você vai contribuir com esses 500 mil? Você pode contribuir com dinheiro? Você pode depositar na conta da sociedade R$500 mil em dinheiro como forma de contribuir para a formação do capital? Pode? Pode. Por sinal, é o modo mais usual.
né? Mas digamos que você tivesse lá um imóvel localizado numa zona industrial desta cidade e este imóvel, na verdade, representa o ponto ideal para a montagem do parque industrial da nossa sociedade. Será que você poderia contribuir para a formação do capital, conferindo este imóvel de sua propriedade, avaliado em R$500 mil para a sociedade? Uma pessoa pode contribuir para a formação do capital de uma sociedade limitada com bens? Pode? Pode. E créditos? Digamos que a Keila tivesse lá alguns apartamentos, tivesse vendido 1 ou 2 e tivesse recebido dos compradores 2 notas promissórias com vencimento para daqui 30 e 60 dias. Será que a Keila poderia transferir essas notas promissórias para a sociedade, conferindo esses créditos como forma de contribuição para a formação do capital? Posso contribuir com créditos? Também posso. Agora, tem uma coisa que eu sei e vocês não sabem. A Keila, antes de se formar em direito, antes de se tornar advogada, ela fez moda. Não é verdade, Keila? E é uma estilista de mão cheia. Bem, senhores, como é que a Keila quer se comprometer a contribuir na formação do capital? Adivinhe. Prestando serviços da sociedade. Ah, não, essa não é a fábrica de sapatos, né? Bem, ela vai pelo menos desenhar pirulitos num formato diferenciado, né? Com cores vivas, que vai aguçar a vontade das crianças, não é verdade, Keila? Pois bem, a Keila quer prestar serviços para a sociedade. Ela pode contribuir para a formação do capital de uma sociedade limitada mediante a prestação de serviços? O que vocês acham? O que você acha, Cláudio? Cláudio? Perfeitamente. Perfeitamente. Bem, se a sociedade for uma sociedade limitada, ela não poderá. Porque na sociedade limitada é vedada a contribuição que consista em prestação de serviços. Um sócio pode contribuir com dinheiro, pode contribuir com bens, pode contribuir com créditos, mas jamais poderá contribuir com prestação de serviços. Keila, você vai contribuir com o quê? Com dinheiro? Perfeito. E quanto tempo você precisa para entregar esse dinheiro para a sociedade? 30 dias. Tem certeza? Vejam só, isso é perigoso. Sabe por que isso é perigoso? Amanhã depois, os senhores, né, estão aí, vão celebrar um contrato social e colocam lá 30 dias. Tá bom. Daqui 30 dias, vocês deixam de cumprir a obrigação. Não entregam para a sociedade o valor que se comprometeram a entregar. Vocês passam a ser chamados do quê? Não, não é sócio caloteiro. É sócio remisso. O que é um sócio remisso? Sócio remisso é aquele que não cumpre com os seus deveres de sócio. Sócio remisso é aquele, por exemplo, que se obriga a entregar R$500 mil para a sociedade em 30 dias e, decorridos os 30 dias, não cumpre com a sua obrigação de entregar. Bem, neste caso, eu pergunto aos senhores, se ela se tornar remissa, o que poderia acontecer com ela? Ela pode ser desde expulsa da sociedade até cobrada judicialmente pelo montante devido, passando aí por outras medidas que os sócios poderão deliberar. Bem, diante dessa minha informação, desse meu alerta, 30 dias é o bastante? Isso, então, tá bom, tem dinheiro mesmo. Senhores, Keila acabou de dizer que se compromete a contribuir para a formação do capital social com R$500 mil daqui 30 dias. Bem, para mim, não há muita opção, a não ser me comprometer a contribuir com os outros 500 mil em dinheiro, só que daqui 10 anos. Posso me comprometer em contribuir para a formação do capital de uma sociedade limitada em dinheiro daqui 10 anos? Posso. Não há no Código Civil qualquer limitação temporal. Não há no Código Civil qualquer exigência que obrigue o sócio a contribuir para a formação do capital dentro de um prazo máximo de tempo. Caberá ao contrato estabelecer este prazo. Pois bem, está definido, o contrato é celebrado e assinado. Pergunto aos senhores, nesse momento em que a sociedade foi constituída, houve a transferência de algum valor do patrimônio do sócio, Marcelo, do patrimônio do sócio, Keila, para o patrimônio da sociedade? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Nesse momento, houve tão somente o que aqui?
a assunção de uma obrigação. Tanto eu como Keila assumimos a obrigação, nos comprometemos a contribuir para a formação do capital social, mas não entregamos nada. Dentro do direito societário, este ato praticado por nós recebe um nome. Ele é chamado de subscrição. Então, quando o contador dos senhores, fala, o senhor precisa subscrever o capital, o que significa isso? Quando o advogado dos senhores fala, o senhor não subscreveu o capital, por isso está sendo notificado. Ou o senhor não integralizou o capital e por isso está sendo notificado. O que significam esses termos jurídicos? Subscrever é se comprometer, é se obrigar a contribuir para a formação do capital de uma sociedade. E vejam, ao subscrever, você, Keila, recebe algo da sociedade em contrapartida. Do mesmo modo que eu, Marcelo, ao subscrever, receberei algo da sociedade em contrapartida. E o que é este algo que a sociedade nos entregará no momento em que subscrevemos o capital? É algo que nos tornará sócios da sociedade. O que torna uma pessoa sócia de uma sociedade? O que faz, por exemplo, a minha avó ser acionista da Petrobras e eu, Marcelo, não ser acionista da Petrobras? O que faz eu, Marcelo e Keila sermos sócios da Pirulito Bate-Bate Indústria de Doces Limitada, e o nosso amigo Cláudio não ser sócio desta sociedade? O que torna uma pessoa sócia de uma sociedade? O fato dela titularizar cotas ou ações que representam o capital dessa sociedade. E é no momento em que eu subscrevo o capital da sociedade limitada que eu receberei em contrapartida desta minha assunção de obrigação cotas que irão representar o seu capital social, me tornando, consequentemente, o quê? Sócio da sociedade. Agora, daqui 30 dias, a Keila vai e deposita na conta da sociedade o valor que ela havia se comprometido a contribuir. Este ato, praticado pela Keila daqui 30 dias, é o que chamamos de integralização. Então, enquanto a subscrição é o comprometimento, enquanto a subscrição é a assunção da obrigação, integralização é o quê? Integralização é o cumprimento desta obrigação. Quando o sócio, então, entrega para a sociedade o valor a que se comprometeu no ato da subscrição, ele está integralizando o capital social. Tá claro? Tudo bem? Ótimo. O primeiro modo, então, de se tornar sócio de uma limitada é esse: a subscrição do capital. Amanhã ou depois, se nós aumentarmos o capital da nossa sociedade em mais 2 milhões para 3 milhões de reais, em razão deste aumento, as cotas emitidas deverão ser ofertadas antes de mais ninguém a quem? A nós, que já somos sócios. Por quê? Porque na sociedade limitada é assegurado aos sócios o direito de preferência na subscrição de novas cotas que venham a ser emitidas em razão do aumento de capital. E esse direito deve ser exercido no prazo de até 30 dias do ato que deliberou o aumento de capital. É o que estabelece, senhores, o artigo 1081, parágrafo 1º do Código Civil. Vejam só. O caput estabelece o seguinte: ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado, com a respectiva modificação do contrato. Então vejam, Keila, a gente pode aumentar nosso capital para 3 milhões? Podemos, mas é condição para que ocorra esse aumento que o valor anteriormente subscrito por nós, aquele 1 milhão, esteja devidamente integralizado. Perfeito. Parágrafo 1º. Até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das cotas de que sejam titulares. Keila, no capital de 1 milhão, você participava em 50% e eu participava em 50%.
com o aumento do capital para 3 milhões, ou seja, com o aumento em 2 milhões, nós temos assegurado o direito de preferência na subscrição de 50% cada um deste aumento. Ou seja, 1 milhão para você, 1 milhão para mim. Certo? E para que é assegurado o direito de preferência? Percebam, se tanto Keila como eu, Marcelo, exercermos o nosso direito, com o aumento de capital, ela passará a ter 1,5 milhão, 1 milhão do aumento mais 500 mil que ela já tinha, e eu passarei a ter 1,5 milhão, 1 milhão do aumento mais 500 mil do que eu já tinha. Portanto, após o aumento, se nós exercermos o nosso direito de preferência, continuaremos com a mesma participação proporcionalmente no capital social. Continuaremos detendo 50% do capital. E essa é a principal função do direito de preferência: assegurar nas sociedades a manutenção da proporção da participação dos sócios no capital. E esse direito de preferência só ocorrerá aqui, na subscrição de capital. Certo, senhores? Tudo bem? Vamos ouvir aí algumas perguntas, né, dos nossos colegas, dos nossos amigos telespectadores. Coloca na tela para a gente a primeira questão que vem das ruas. Qual a diferença entre a subscrição e a integralização de capital? Pois bem, justamente isso que nós acabamos de identificar, né? Subscrição é o comprometimento. Subscrever é se comprometer, é se obrigar a contribuir para a formação do capital. Mas percebam, ao me comprometer, eu recebo da sociedade em contrapartida participação societária. No caso da limitada, cotas que vão representar este capital. Agora, integralização é quando eu cumpro com o meu comprometimento. É quando eu entrego para a sociedade o valor que me comprometi a entregar. Certo? Tudo bem? Está claro, então? Respondida a sua questão, vamos para uma segunda pergunta, também que vem das ruas. Meu nome é Vili, e eu queria saber se existe prazo máximo para que o capital seja integralizado pelo sócio. Perfeito. Senhores, existe prazo máximo para a integralização do capital? Eu posso constituir uma sociedade limitada e dizer que o sócio só vou integralizar daqui 10, 20, 30 anos? Posso. Mas, professor, no ato da constituição de uma limitada, será que eu não sou? Ou será que não há obrigatoriedade da integralização de um percentual mínimo? Eu ouvi aí, não sei aonde, dizer que 10% deveria ser integralizado no momento da constituição da sociedade? Sim, 10% deve ser integralizado, mas somente quando constituímos uma sociedade anônima. Limitada, não há essa obrigatoriedade. Se amanhã ou depois os senhores forem constituir uma sociedade limitada e fixarem o capital lá em 50 milhões e se comprometerem a entregar esses 50 milhões daqui 10 ou 30 anos, não há problema algum. A sociedade poderá ser constituída. Por quê? Não há previsão legal que exija, primeiro, a integralização no ato da Constituição de um percentual mínimo do capital subscrito. E segundo, não há previsão legal que exija que essa integralização se dê dentro de um prazo máximo de tempo. Portanto, caberão aos sócios, dentro do contrato, fixar as condições para que se dê essa integralização, pois não há disciplina legal sobre a matéria. Certo, senhores? Está claro? Pois bem, isso que nós vimos diz respeito à subscrição, que é uma das formas que o sócio tem, que a pessoa tem, de se tornar sócia de uma sociedade limitada. Mas existe uma outra forma de se tornar sócio. Keila, daqui 2 anos, você resolve sair da sociedade. Ou, pelo menos, diminuir a sua participação. Para isso, você quer vender parte das suas cotas para o Cláudio. O Cláudio, ele não é sócio ainda. O Cláudio não subscreveu nada. O Cláudio, se adquirir as cotas de que você é titular, aí ele passará a ser sócio. Mas veja, esse negócio que será realizado entre Keila e Cláudio não é subscrição. O Cláudio não vai subscrever nada. Ele vai comprar. Ele vai realizar um negócio, não com a sociedade, mas com a sócia da sociedade. Aqui, nós estamos falando da chamada cessão de cotas. O que é a cessão de cotas? A cessão de cotas nada mais é
do que o ato pelo qual se formaliza a transferência das cotas detidas por um determinado sócio a outro sócio ou a terceiro não sócio. No caso, eu pergunto, Keila, você pode ceder total ou parcialmente as suas cotas, seja a um terceiro não sócio, como Cláudio, seja a um sócio como eu? O que os senhores acham? Em regra, senhores, os sócios são livres para ceder suas cotas. Ou seja, se o contrato da sociedade limitada não vedar, não estabelecer ser necessária a prévia anuência dos demais sócios, em regra, o sócio é livre para transferir as suas cotas, quer para outro sócio, quer para terceiro não sócio. Mas veja, digamos que eu não queira que você ceda suas cotas ao nosso amigo Cláudio. Eu me oponho à cessão. Havendo a minha oposição, será que Keila continua sendo livre para ceder as suas cotas a Cláudio? Será que continua havendo essa liberdade diante da oposição expressa de um determinado sócio? Aí, senhores, a questão muda de contexto. Por quê? Porque se eu me opuser à cessão, a Keila, que muito embora em regra pudesse transferir, diante da minha oposição, ela não poderá. Mas por que ela não poderá? Porque eu detenho mais de 25% do capital social. Questão de extrema importância. Artigo 1057 do Código Civil. Vejam o que estabelece o artigo 1057 do Código Civil. Na omissão do contrato, então vejam, o contrato pode até disciplinar de forma diversa. O sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente. A Keila tinha 1,5 milhão de cotas. Ela pode ceder 0,5 milhão, pode ceder 1, pode ceder 1,5 milhão. A quem seja sócio, então ela poderia ceder as cotas dela a mim, afinal eu sou sócio, ou a terceiro, independentemente da anuência dos demais. Desde que, nesse caso, não haja oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Então, vejam. Se a Keila quiser transferir as suas cotas para um outro sócio, na omissão do contrato, ela pode. Se a Keila quiser transferir as suas cotas a um terceiro não sócio, ela pode, desde que titulares de mais de 1/4 do capital não se oponham. Certo, senhores? É o que estabelece o artigo 1057 do Código Civil. Então, vamos imaginar uma situação como essa. Eu, Keila e Cláudio, sócios de uma limitada. Eu, detentor de 60% do capital, Cláudio, detentor de 20% do capital e Keila, detentora de 20% do capital. Qual que é o seu nome? José. Muito bem, José. Keila resolve transferir as cotas dela. Resolve transferir as cotas dela ao Cláudio, que já é sócio. Ainda que eu me oponha a essa cessão, ainda que eu, sócio, detentor de 60% do capital, me oponha à transferência das cotas detidas por Keila ao Cláudio, ela poderá transferir essas cotas? Poderá. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de cessão de cotas entre sócios. E cessão de cotas entre sócios, na omissão do contrato, sempre será livre. Agora, se a Keila quiser transferir as suas cotas ao José, ela continua tendo essa liberdade? Ela continua podendo? Sim. Mas, e se o Cláudio não quiser? E se o Cláudio, que é sócio, que detém 20% do capital, se opuser a essa cessão? Será que a Keila continua podendo ceder as cotas ao José? Continua. Por quê? Porque para que Cláudio pudesse impedir que Keila cedesse as suas cotas a José, ele, Cláudio, deveria deter mais de 1/4, mais de 25%. Ele não detém mais de 25%. Agora, se eu, Marcelo, detentor de 60, me opuser, a Keila vai poder ceder as suas cotas a você, José? De forma alguma. Por quê? Porque eu tenho mais de 1/4. Tá claro? Vejam, aqui nós não estamos falando de direito de preferência.
Até porque não há previsão legal sobre direito de preferência nas hipóteses de cessão de cotas. Eu posso chegar, Keila, e dizer para você, eu não quero que você ceda suas cotas ao José. E acabou. Eu não sou obrigado a adquiri-las. Por quê? Porque o que eu tenho aqui no artigo 1057 não é direito de preferência, certo? É direito de oposição. Eu posso impedir e mais, não sou obrigado a comprar. Certo? É muito melhor, nesse caso, do que o direito de preferência. Agora, para que houvesse direito de preferência, nas hipóteses de cessão de cotas, seria indispensável o quê? Previsão desta matéria no contrato social. Vejam, nada impede que a questão da cessão de cotas admita o exercício do direito de preferência. Mas, para isso, a matéria deve estar disciplinada no contrato social. Tá claro, senhores? Tudo bem? Então, cessão de cotas, direito de preferência, só se prevista no contrato. Bem, com isso, encerramos aí o nosso segundo ponto polêmico, né, que eu havia separado para vocês. A questão da cessão de cotas. Nas hipóteses de subscrição, existe previsão legal. Nas hipóteses de cessão de cotas, não há. Só se pactuada no contrato. Terceiro ponto importante. Na verdade, é uma inovação trazida pelo Código Civil de 2002. É a chamada exclusão por justa causa. Senhores, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, se uma sociedade quisesse dissolver o seu vínculo em relação a um determinado sócio, essa exclusão deste sócio só poderia se dar judicialmente, através da propositura de uma ação judicial de dissolução parcial. Exclusão por justa causa, exclusão do sócio, só se dava até a entrada em vigor do Código Civil vigente através de ação judicial. Por sinal, a ação judicial era disciplinada pelo CPC de 32, essa chamada ação de dissolução parcial da sociedade. Agora, com o Código Civil de 2002, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico um artigo que tornou possível dissolver extrajudicialmente uma sociedade limitada. E isso se dá através da chamada exclusão por justa causa, prevista no artigo 1085 do Código Civil. Mas vejam, para que um sócio possa ser excluído por justa causa da sociedade, é indispensável a presença de 3 requisitos. E quais são esses 3 requisitos? Primeiro requisito, para que eu possa excluir extrajudicialmente um sócio sob a alegação de justa causa. Primeiro requisito é a aprovação de sócios detentores da maioria do capital social. Então, para que seja possível a exclusão de um sócio por justa causa, isso só será admitido se houver a aprovação de titulares da maioria do capital social. Naquela minha sociedade, aonde eu detenho 60%, Keila detém 20% e Cláudio detém 20%, se eu e Keila quisermos excluir Cláudio, em princípio, estamos atendendo ao primeiro requisito. Seria possível excluir Cláudio extrajudicialmente por justa causa. Mas, além da aprovação de sócios detentores da maioria do capital social, haverá um segundo requisito. Afinal, para que Cláudio possa ser excluído extrajudicialmente da sociedade, é indispensável que ele tenha praticado um ato de inegável gravidade contra ela, que põe em risco a continuidade da exploração da empresa. Então, imagine, por exemplo, Keila, que um dia você saia lá para jantar com o seu namorado, o seu marido, você é casado ou tem namorado? Namorada. Sai para jantar com o namorado e encontra o nosso sócio Cláudio jantando com a sócia de uma sociedade concorrente nossa. E como se não bastasse, você descobre que ele está passando informações privilegiadas da atuação da nossa sociedade dentro do mercado a essa concorrente. Pois bem, diante dessa situação, é inegável que ele praticou um ato que autorize a sua exclusão por justa causa.
Se nós aprovarmos em assembleia especialmente convocada para essa finalidade a exclusão do sócio, ele poderá ser excluído? O que vocês acham? Faltará ainda mais um requisito. Além da aprovação de sócios detentores da maioria do capital social, além da prática de ato de inegável gravidade pelo sócio, que põe em risco a continuidade da empresa explorada pela sociedade, é indispensável que o contrato desta sociedade limitada preveja a possibilidade da exclusão por justa causa. Se o contrato for omisso, ainda que nós detenhamos a maioria do capital, ainda que ele tenha praticado um ato de inegável gravidade contra a sociedade, a exclusão do sócio, Cláudio, só poderá se dar judicialmente, mediante ação de dissolução parcial. Certo? Tudo bem? Agora, se o contrato da sociedade prever, se ele tiver praticado o ato e nós, em assembleia especialmente convocada para essa finalidade, aonde seja assegurado ao Cláudio o direito de defesa, nós resolvermos deliberar pela exclusão dele, ele poderá ser excluído. Certo? Mas para isso, os 3 requisitos cumulativos deverão estar presentes. Vejam só, estabelece o citado artigo 1085 do Código Civil. Ressalvado o disposto no artigo 1030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, percebam, maioria dos sócios aqui não é contado por cabeça, certo? Por exemplo, digamos que eu tenha praticado um ato de inegável gravidade. Eu, detentor de 60% do capital, pratiquei um ato de inegável gravidade. Cláudio e Keila, detentores de 40%, deliberam me excluir da sociedade. Eu serei excluído? Não. Muito embora eu tenha 2 sócios deliberando a minha exclusão, eles não detêm a maioria do capital. Aqui a maioria exigida não é a maioria da cabeça. O quórum aqui não é contado por cabeça. O quórum aqui é contado em função da participação do sócio no capital social. Certo, senhores? Então, voltando. Representativa de mais da metade do capital, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade. Poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. É fundamental que o contrato preveja a exclusão por justa causa. Tá claro, senhores? Tudo bem? Ótimo. Agora, que aspecto polêmico pode surgir aqui? Os senhores sabem que para se alterar o contrato de uma sociedade, é indispensável o voto favorável de sócios detentores de, no mínimo, 3/4, 75% do capital. Então, se eu, Marcelo, detentor de 60%, e Keila, detentora de 20%, deliberarmos alterar o contrato da sociedade, nós, juntos, perfazendo 80% do capital, podemos aprovar a mudança do contrato social. A questão é a seguinte. Constituímos a sociedade. Não inserimos no contrato social a possibilidade da exclusão do sócio extrajudicialmente por justa causa. Bem, o Cláudio ingressa na sociedade tranquilo, porque ele sabe que não é possível excluí-lo da sociedade por justa causa, já que o contrato é omisso a respeito desta matéria. Só que diante da prática do ato de inegável gravidade por ele realizado, eu e Keila convocamos uma assembleia para deliberar a mudança do contrato. Com que propósito? Com o propósito de inserir no contrato social a cláusula que autoriza a exclusão por justa causa do sócio que tenha praticado o ato de inegável gravidade. Bem, pergunto aos senhores, nessa situação, para que eu possa modificar o contrato, seria necessária a decisão unânime de todos os sócios, pois estaria diretamente envolvendo interesses de um sócio minoritário? Ou não? Se o quórum é de 3/4, no mínimo, atendido o quórum, com o voto favorável meu e de Keila, já é o suficiente para que eu insira esta cláusula no contrato. O que vocês acham? Qual é o seu nome? Flávio. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Que pode fazer essa alteração, sim. Vocês são a maioria na empresa? Somos a maioria. Exato.
Mas, e se tivesse sido uma das principais condições que motivaram o Cláudio a ingressar na sociedade, a segurança de que ele não ficaria ao arbítrio dos sócios? Por quê? Porque o Cláudio entrou na sociedade com 20%. E essa questão de atos de inegável gravidade é, no mínimo, o quê? Subjetiva. O que é um ato de inegável gravidade? É uma questão subjetiva. Então, será realmente que é possível alterarmos o contrato, inserirmos a cláusula que autoriza a exclusão por justa causa e daí excluirmos o sócio Cláudio? Ou será que, por envolver interesses de todos, essa matéria deveria ser aprovada pelos 3? Senhores, a resposta do nosso colega Flávio está correta. É isso mesmo, Flávio. Esse é o meu entendimento. Não é um posicionamento unânime, mas majoritário. A partir do momento que o nosso amigo Cláudio resolveu participar da sociedade com apenas 20%, ele sabia dos riscos que estaria correndo ao ingressar nessa sociedade. Por que ele não adquiriu 30%? Porque ele não quis pagar por 30%. Então, nada mais justo do que não gerar para ele direitos pelos quais ele não pagou. Certo, senhores? Dentro da sociedade, dentro das relações sociais. Então, o meu entendimento é que mesmo não estando previsto no contrato a exclusão por justa causa, os sócios poderão deliberar a inclusão desta cláusula no contrato pelo quórum estabelecido no artigo 1076 do Código Civil, inciso 1, ou seja, 3/4 no mínimo do capital social. É lógico que isso só valerá para atos futuros, passados não. Aquilo que você praticou, eu não poderei me beneficiar da inclusão desta cláusula para excluí-lo de um ato passado, mas daqui para frente, de atos futuros. Certo, senhores? Tudo bem? Tá claro? Pois bem, esses eram os aspectos mais polêmicos relativos aí a uma sociedade limitada. Então, na aula de hoje, nós abordamos basicamente o seguinte. Primeiro, questões relacionadas à regência supletiva, a aplicação da teoria ultra vires e da teoria da aparência nas sociedades limitadas. Questões relacionadas à cessão de cotas e ao direito de preferência. Vejam só, na cessão de cotas não há previsão legal sobre este direito. Para que ele exista, é indispensável o seu estabelecimento no contrato social. E, por fim, a questão relacionada à exclusão por justa causa. Os requisitos para que eu possa excluir um sócio de uma sociedade limitada extrajudicialmente por justa causa. Pois bem, senhores, só para encerrarmos, uma pequena observação. O fato de ser possível a exclusão extrajudicial de um sócio por justa causa, na verdade, apenas possibilitou a inversão do ônus probatório. Por quê? Porque, antes da entrada em vigor do Código Civil, seria possível excluirmos um sócio judicialmente através da propositura da ação de dissolução parcial da sociedade. E, neste caso, a quem caberia provar que o sócio praticou um ato ensejador de justa causa? Aos sócios, à sociedade, que alega a necessidade da dissolução parcial. Hoje, com a possibilidade da exclusão por justa causa extrajudicial, o Cláudio, no meu exemplo, seria expulso da sociedade. Mas nada impediria o sócio Cláudio de voltar, de ser reconduzido à sociedade, desde que ele provasse judicialmente que não praticou este ato. Certo? Então, por isso que nós dizemos que a grande inovação efetivamente trazida pelo artigo 1085 está aqui, na inversão do ônus probatório, no caso da justa causa. Certo, senhores? Tudo bem? Ótimo. Então, com isso, encerramos aí a nossa aula de hoje. Gostaria muito que os senhores que estão nos assistindo, encaminhassem e-mails para nós. Saibam que todas essas questões são lidas por nós, respondidas, e se tratando de questões técnicas na área jurídica, eu terei um imenso prazer em respondê-las, certo? E a nossa próxima aula
né, será sobre sociedades anônimas. Na verdade, nós vamos pincelar aí, em 50 minutos, os principais tópicos relacionados a esse tipo societário. Afinal, os senhores sabem, agora, com essa crise nas bolsas de valores, né, como é que pode o valor de uma ação, de repente, despencar? Afinal, o patrimônio da sociedade não continua o mesmo? Então, percebam, uma ação pode ter diversos valores. Muitas vezes, um valor patrimonial. Outras vezes, um valor de negociação, que são completamente distintos. Certo, pessoal? Bem, com isso, encerramos a aula de hoje. Obrigado pela atenção e audiência de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.